Fala pessoal do primeiro ano 2, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Sou João Arthur e hoje serei aquele que lhes mostrará a parte do seno do conteúdo de adição dos arcos. Então, vem comigo aqui. Bom, antes de começarmos, eu quero deixar uma frase aqui para vocês, que a partir dessa frase a gente vai conseguir trabalhar melhor a parte do seno. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. De novo, a minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Entenderam? Simples, prático e fácil. Antes de você iniciar qualquer questão, seja na parte do seno, do cosseno e da tangente, você tem que ter uma noção do sinal que está sendo apresentado. Pois no seno e no cosseno e na tangente, tem aspectos diferentes na hora de aplicar o símbolo necessário. Por exemplo, no seno, se por acaso na questão formos utilizar o sinal de adição, na fórmula vamos utilizar o sinal de adição. Se for o sinal de subtração, nós aplicaremos na fórmula o sinal de subtração. Entenderam? Outra coisa que vocês têm que ter noção sobre a parte de adição dos arcos é sobre aquela tabela que a gente aprendeu na aula 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Então vamos ter aqui alguns exemplos para ficar fácil. Beleza? Vamos começar aqui. Vamos começar aqui pelo seno de 105. Vocês repararam que eu realizei aqui, eu peguei e fiz a junção de dois ângulos que a sua soma dá 105 graus. Olha que interessante. Eu sei quais são o ângulo necessário aqui. Eu sei qual que está na tabela. Eu sei o seno deles dois. Nós aplicamos a nossa fórmula falando a frase. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Pronto. Assim que você chegar nessa parte, você vai na sua tabelinha e já aplica os valores necessários. Que no caso formaria raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes 1,5. Aqui vamos realizar uma multiplicação, que no caso ficaria raiz de 6 sobre 4. Aqui nós iremos fazer o mesmo. E o resultado seria raiz de 2 sobre 4. A adição, nós vamos repetir o valor de baixo, que no caso seria o 4, e vamos somar os valores de cima, que daria o nosso resultado desta questão. No caso, seria raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Bom, pessoal, agora a gente vai para o item B. Bom, o item B agora, no caso, seria aqui o seno do ângulo de 15 graus. Aqui vamos realizar a mesma esquematização do item anterior. Porém, a gente vai utilizar o sinal de subtração em vez de adição. Ou seja, quando formos aplicar a fórmula do seno, nós vamos utilizar o sinal de subtração e não de adição. Beleza? Então vamos lá. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Armamos aqui a questão. Agora vamos lá na tabela e vamos substituir os valores. No caso, se formos traduzir, vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos 1,5 vezes raiz de 2 sobre 2. Se formos fazer a multiplicação disso tudo, vai ficar raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Vamos repetir o 4 embaixo
e vamos fazer a subtração dos de cima, dando este resultado, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tranquilo, fácil, suave. Agora vamos para o item C. O item C ele pede o seno de 150 graus. Vamos somar aqui os ângulos de 90 graus com mais 60, que a soma deles dá 150. Vamos trabalhar aqui. Na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Vamos na tabela e vamos traduzir as fórmulas. Aqui no resultado vai ficar 1 vezes 1,5 mais raiz de 3 sobre 2 vezes 0. Todo mundo sabe que qualquer número, não importa o que seja, multiplicado por 0 é 0. Então, podemos cortar essa parte de cá, sobrando apenas 1,5 vezes 1, que nada mais e nada menos que é 1,5. E aí, galerinha, tudo bom? Aqui é o Luiz, e agora eu vou falar sobre a adição de arcos, falando mais sobre o cosseno. Vamos lá. A gente começa primeiro aqui com o cosseno A mais B, que é a adição dos arcos A e B. E para fazer a conta é bem simples. A gente vai botar cosseno A mais B, que vai dar igual ao cosseno de A, vezes o cosseno de B, menos o seno de A, vezes o seno de B. É bem simples. Como você pode ver, é uma conta bem simples, não é muito complicado. A regra aqui dos sinais é o seguinte. Como aqui a gente vai adicionar, fazer a adição de arcos, a gente vai botar o negativo aqui. Ou seja, a gente vai inverter o sinal, certo? Aí a gente vai aqui para a parte que é o contrário dessa aqui. É muito simples. Ao invés de somar, a gente vai diminuir. Ou seja, aqui vai o negativo e aqui o positivo. E a gente faz cosseno de A menos B vai dar igual a cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Aqui vamos para os exemplos. Exemplo A, cosseno de 75. A gente vai usar aqui os graus 30 e 45, por quê? Porque a gente já estudou essa parte da tabela e é mais simples para a gente saber. Afinal, já é uma parte que a gente já aprendeu. Então vamos começar. Aqui tem o cosseno de 30 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 30 vezes o seno de 45. Sabendo a tabela, a gente pode já julgar assim, fazendo com que fique desse jeito a amostra, em que o cosseno de 30 vai ficar lá, raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 45, que vai ficar raiz de 2 sobre 2, menos o seno de 30, que vai ficar 1 sobre 2, vezes o seno de 45, que vai ficar raiz de 2 sobre 2. Que isso vai dar igual a raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Dando o resultado, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Agora vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, exemplo B, cosseno de 90. Agora aqui vai ser um pouco diferente. Aqui a gente está subtraindo. Aqui a gente estava somando. Quando a gente soma, como eu tinha explicado anteriormente, a gente tem que adicionar o sinal da subtração. A gente inverte o sinal. Aí agora que a gente vai para a subtração, a gente vai inverter o sinal de novo e vai botar um mais. Desse jeito assim. Entendeu? Inverte o sinal. E vamos lá. Como a gente vai fazer agora o cosseno de 90 igual a cosseno de 60 menos cosseno de 30, vai dar isso aqui. Cosseno de 60 vezes cosseno de 30 mais seno de 60 vezes o seno de 30. Isso vai dar essa conta. Cosseno de 60, 1 sobre 2, vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de 30, 1 sobre 2, que vai dar raiz de 3 sobre 4, mais raiz de 3 sobre 4. E esse resultado, ou essa conta, vai dar o resultado raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 4. E agora partindo para C. Aqui na C,
a ser um pouco diferente, um pouco mais complicado do que as outras. Eu vou explicar o porquê. Cosseno de 30 igual a cosseno de 90 menos cosseno de 60, que vai dar cosseno de 90 vezes cosseno de 60 mais seno de 90 vezes seno de 60. É um maisinho porque é um menos aqui, inverte o sinal. Tenho que repetir isso várias vezes para vocês não errarem na hora da prova. Aqui que está diferente, ó, porque aqui não é mais só fração. Agora são números inteiros. É meio que dá uma pequena diferença. Nem tanto, mas dá. Vamos lá. Cosseno de 90 igual a zero. Então vamos lá. 0 vezes 1 sobre 2, que é o cosseno de 60, mais 1 vezes raiz de 3 sobre 2. O 1 sendo o seno de 90, então seno de 90 igual a 1, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Dando o resultado raiz de 3 sobre 2. Oi gente, eu sou o Lucas Mesquita e hoje eu explicarei a tangente de adição de arcos. Bom, tem a tangente da soma e tem a tangente da diferença. A tangente da soma é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a tangente da diferença é essa daqui, ó. Tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Bom, tanto a tangente da soma quanto a tangente da diferença tem o numerador e o denominador têm sinais opostos, mais e menos, e na diferença, menos e mais. Por que isso acontece? Isso acontece porque na tangente é seno sobre cosseno. O seno nunca troca o sinal, por isso que prevalece o mesmo sinal aqui, ó. Diferentemente, o cosseno ele troca o sinal, por isso que na soma de mais vai para menos e na diferença de menos vai para mais. Aí você me pergunta, Lucas, como é que eu vou aprender essas formulazinhas tão bonitinhas aqui? Bom, tem uma frase que se você memorizar, você vai pegar de letra nesta prova. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Se você lembrar dessa frasezinha, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija, você vai saber de tudo da tangente de adição de arcos. Agora eu vou dar alguns exemplos de cada. Bom, no item A é uma tangente de diferença. Tangente de 15 é igual a tangente de 45 menos 30. Formando aquela maravilhosa fórmula e também memorizando aquela frase que a gente aprendeu anteriormente, dá esta formulazinha maravilhosa. Tangente de 45 menos tangente de 30 sobre 1 mais tangente de 45 vezes 30. Tangente de 45 é 1 e tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Fazendo essas fórmulas dá isso daqui. 1 menos raiz de 3 sobre 3 sobre 1 mais 1 raiz de 3 sobre 3. Fazendo o MMC dessa fórmula, dessa fração, dá isto. 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3. Aí a gente tira o 3 de cima e o 3 de baixo e fica uma fração aqui, ó. E o que a gente tem que fazer? A gente racionaliza. Resumindo muito o que é racionalização, você pega o denominador e troca o sinal. Fica essa formulazinha aqui. E fazendo a multiplicação dá 3 menos raiz de 3 ao quadrado sobre 6. Bom, no item B temos a tangente de uma adição. Tangente de 105 igual a tangente de 60 mais 45. Tangente de 60 e tangente de 45 é raiz de 3 mais 1 sobre 1 menos raiz de 3. O que a gente faz? A gente racionaliza no mesmo jeito que a gente fez no item A. Fica 1 mais raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3. Fica 1 mais raiz de 3 ao quadrado sobre menos 2.